E chegou a hora de saber o que tem de novidade no cinema esta semana. Aqui do lado, Jarléu Barbosa. Tudo bom, Suzete? Tudo bem, Jarléu? Tudo Muita bem. estreia. Ó, temos 5 estreias, temos filme brasileiro, filme americano, filme japonês. Vamos começar falando? Vamos começar falando do filme americano que está estreando, que é o que eu chamo aqui, eu já expliquei algumas vezes, que é a franquia, que são os filmes que têm continuidade, 1, 2, 3, né? E esse é o Jack Reacher Sem Retorno. Ele é o segundo filme da franquia que traz o Tom Cruise estrelando. A gente teve o primeiro Jack Reacher em 2012 e agora a gente está com o segundo filme, que é o mesmo personagem, agora em outra aventura. Para quem não viu o primeiro filme, eu vou dar uma explicada básica em quem é o Jack Reacher. Ele é um ex-combatente do Exército que não estava mais satisfeito com a politicagem dentro do Exército e saiu para fazer justiça com as próprias mãos. Então, os casos que ele julga que estão incorrendo em alguma injustiça, ele acaba intervindo. E ele segue aquele parâmetro de filmes que a gente tem muito, que é o exército de um homem só, aquele cara que sozinho ele consegue destruir todo mundo e tal, que é um resquício um pouco dos filmes dos anos 80, que é de onde o Tom Cruise saiu, junto com Schwarzenegger, Stallone, Bruce Willis, Keanu Reeves. Então eles continuam um pouco essa saga do filme do exército do homem só que agora um pouco com o herói um pouco mais humanizado. Então, nesse filme, a gente continua tendo esse cara quase infalível, mas ele tem mais dúvidas sobre o poder dele, sabe? Ele tem mais dúvidas se ele vai conseguir, ele é um pouco mais falível. E esse filme, especificamente, ele conta a história de que ele está voltando para a base onde ele serviu, que é na Virgínia, para almoçar com uma amiga dele, que é uma oficial do Exército, e chegando lá ela está presa, porque ela foi acusada de vazar informações confidenciais do Exército. E ele tem certeza que ela é inocente e ele vai lutar pela liberdade dela, e dessa vez ele vai de fato lutar contra o Exército, porque ele vai lutar contra o Exército americano e as forças que estão ali rondando o Exército americano. Então, quem gosta de filme de ação, desse tipo de herói infalível, do Tom Cruise, que tem um know-how aí, é o típico filme, é o padrão de filme das pessoas. Vai gostar desse filme. Outro filme que está estreando é o filme A Chegada, que é um filme de um diretor já renomado, que é o Denis Villeneuve. E esse filme conta a história, é um tipo de filme que a gente tem muito também, é quase um formato que é filme de extraterrestre. Esse é um filme de extraterrestre e que A Chegada se refere a isso, o título do filme. E qual é a história? Essa menina que a gente estava vendo na sala de aula, ela é uma professora de línguas românicas. Só que ela também conhece os dialetos de seres extraterrestres. E a Terra está sendo invadida por alguns OVNIs e eles estão tentando comunicar com a Terra. E foram atrás dessa menina para ela fazer a tradução do que eles estão dizendo. Só que é uma tradução de extraterrestre, não é uma tradução que ela vai no evento e vai traduzir. Ou seja, para ela fazer essa tradução, ela vai precisar entrar na nave, vai precisar participar das batalhas que tem ali. Essas aí são as espécies de naves que eles estão. Essa aí é ela entrando dentro da nave dos extraterrestres. Então, uma pessoa que era só uma tradutora acaba virando uma combatente. É mais ou menos isso a premissa do filme, assim. Ela, para fazer essa tradução, ela vai ter que enfrentar de uma forma muito física esses extraterrestres que estão ameaçando a continuidade da humanidade. Outro filme que está estreando e que é o tipo de filme que mais estreia aqui, semana sim, semana não, a gente tem esse tipo de filme, são os filmes de terror. É o filme Quarto dos Esquecidos. É o filme que eu chamo aqui de filme de susto. Quem gosta de ir no cinema para se assustar, para ter aquele tipo de adrenalina, vai gostar desse filme. Qual a premissa dessa história? Uma família acabou de passar por um trauma, que eu não vou contar qual é, mas eles decidem se mudar da cidade grande onde eles moram para recomeçar a vida numa cidade pequena. Marido, mulher e um filho. Essa mulher ela é arquiteta e nessa casa que eles decidem morar, ela decide fazer uma reforma. E ela percebe que nessa casa tem um quarto que não consta na planta da casa. Se analisa a planta da casa, para onde a casa pode se desmembrar, não tem esse quarto dentro da casa. E ela começa a tentar entrar nesse quarto que está trancado, até que ela acha uma chave e consegue entrar no quarto. O mistério todo do filme gira em torno de o que tem nesse quarto. Obviamente eu não posso aqui revelar, mas até ela conseguir entrar nesse quarto tem uma série de coisas estranhas que acontecem nessa casa, que ela percebe que essa casa tem mais história do que eles supunham. E depois, quando ela entra, é outra parte do filme ainda que se revela, outra parte de uma segunda sequência de mistérios, assim.
Agora, o primeiro filme brasileiro que eu vou falar aqui da estreia dessa semana e que talvez é a grande estreia dessa semana, uma das maiores estreias do ano, que é o filme Elis, que é a cinebiografia da maior cantora brasileira de todos os tempos, que é Elis Regina. Está ganhando aí o seu primeiro filme, protagonizado pela Andréa Horta. E ela conta a história da Elis desde ali de saindo do Rio Grande do Sul, começando a tentar a vida ali no Rio de Janeiro, a ascensão dela e como essa ascensão foi turbulenta, como a história da vida dela, apesar de eu acabei de falar a maior cantora do Brasil, foi uma história de altos e baixos, onde ela teve que enfrentar muita coisa. Mas ele foi baseado em alguma biografia dela? Não, foi baseado numa pesquisa, em algumas biografias, porque ela tem mais de uma biografia. Não foi igual, por exemplo, o filme do Cazuza, que foi baseado em uma biografia. Não, ela é uma pesquisa mais ampla do filme da Elis e conta esses bastidores de coisas que a gente já sabe de forma um pouco lateral. O nascimento ali dos filhos, Maria Rita e não sei o quê, como que a vida dela foi, a relação dela com os outros músicos e tal. E a Andréa Horta, que é a atriz protagonista, está sendo muito elogiada. Está dando um show, né? Muito elogiada. Já assim. viu uma caracterização perfeita. Exato, e pessoas que conviveram com a Elis, eu vi algumas entrevistas falando que se assustam com os trejeitos dela, assim, que ela conseguiu replicar algumas coisas que a Elis fazia de uma maneira até assustadora, assim. Fez uma pesquisa muito profunda para chegar nessa composição de personagem. O próximo filme estreando é um filme japonês que não costuma estrear de uma forma muito regular aqui nos cinemas do Brasil, então é sempre uma oportunidade de ver, porque é um tipo de cinema diferente. E o filme que está chegando chama Depois da Tempestade. É um filme que traz uma mensagem, como quase sempre os filmes japoneses, muito interessante. No filme, o Japão está prestes a receber o 23º tufão do ano. Como a gente sabe, aquela região ali do mundo é bastante afetada por terremotos, tufões, e isso acaba tendo um impacto na vida deles, desde do nível mais micro ali das relações, como do macro, de como as cidades são constituídas, a arquitetura, etc. E nesse, ele conta a história de uma mãe que tem 2 filhos, esse é um dos filhos, que tem uma vida, ele tem uma vida desregulada, acabou de separar, tem dificuldade de relacionamento com os filhos, e essa é a irmã dele, que também é filha dessa senhora que a gente está vendo. O que eles decidem fazer? Perto do tufão chegar, eles vão visitar a mãe e vão botar na mesa alguns problemas que eles tiveram. Então, o centro dramático do filme está nessa relação assim, de filhos e mãe, que estão ali passando a vida limpo enquanto o tufão está chegando. Então, esse tufão ele tem aí essa mensagem simbólica de, ao mesmo tempo que é uma possibilidade de tragédia chegando, é um símbolo de renovação também, de algo que está vindo para limpar e para oxigenar a relação dessa mulher que é viúva, da filha também que é viúva, porque as duas perderam o marido e tal. Então, um filme muito sensível, vale a pena, que é basicamente sobre relações humanas. Outro filme estreando, também brasileiro, as 2 grandes estreias dessa semana são filmes brasileiros. Esse já teve uma repercussão antes de estrear, que é o filme Sob Pressão, que conta a história dos hospitais públicos, que a gente vive noticiando aqui, né, da realidade dos hospitais públicos do Brasil. Esse mostra um pouco a realidade de um hospital público, como que o pessoal trabalha a despeito sem ter as melhores condições, operando do jeito que dá às pessoas. E ele tem um grande dilema que os médicos têm que enfrentar, porque eles estão tendo que operar 3 pessoas, um policial, um traficante e uma criança. Teve até uma grande polêmica que no programa da Fátima Bernardes fizeram uma enquete lá, quem que as pessoas salvariam, um policial levemente ferido ou um traficante severamente ferido. O filme enfrenta esse dilema. E o mais interessante é que os 3 que estão sendo que operar, eles foram baleados no mesmo tiroteio. Eles foram, na mesma situação, feriu os 3. Então, esses médicos que estão ali trabalhando sem condição nenhuma, ainda tem que enfrentar ameaça de policial, ameaça de traficante que entra no hospital, os pais do menino que são pessoas poderosas. Então, esse trabalho que a gente sabe que, apesar de ser uma ficção, está ancorado na realidade de um jeito muito profundo, né? Assim, e é um filme que está sendo bem repercutido, como eu disse, antes mesmo do lançamento, e a expectativa é que faça uma boa bilheteria. Muita coisa interessante aí, né? Muita coisa interessante. Exatamente. Pode curtir um cinema. Exatamente. Né? Eu trouxe também um livro aqui, uma dica de livro, que é o On Camera,
que é a maior bíblia para quem quer entender direito como é que opera câmera de cinema e de vídeo. Esse é o guia de operação de câmera da BBC, que é a TV de Londres, que assim como a gente é uma TV estatal, né? E esse aqui é o guia que eles usam lá para orientar seus profissionais e acabou virando um livro. O nome está em inglês, mas o livro é em português e está à venda nas melhores tanto livrarias. câmeras de externa quanto Exato. os que atuam Dentro de estúdio, de como a estúdio. gente tem aqui nossos amigos operando. Que legal. Obrigada, Jarléo. Até semana que vem. Até semana que vem. Tchau.